Só tem um jeito de os sindicalistas mudarem. Só tem uma forma. Se a crise se aprofundar. Senão não vão mudar. E a crise vai se aprofundar. Mas isso não tenho a menor dúvida. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte. Eu acho que os últimos 10 anos eu fiquei afastado dos sindicatos. Não eu quero dar da minha experiência, assim, os sindicatos se afastaram do Nildorix. Por quê? Porque eu mandava bala contra esse sistema, mas não adiantava mandar bala nesse sistema, o pessoal dizendo, mas está a melhor parte do mundo, esse Nildo é um pirado. O rapaz é muito bom, mas é um pirado, porque a vida está melhorando para todo mundo, saiu 30 milhões da classe média, 40 milhões de pobres, e está todo mundo ganhando pouco. E eu lá na universidade, Luciano, objetivamente, meu salário melhorou. Percebe? Mas meu salário melhorou, mas eu não perdi o juízo, né? Porque tem uns abobados, o salário melhora, mas eu entendo, é o problema, por isso que Marx explicou, o salário melhora, o cara descolou. Nosso salário lá na universidade, no governo Lula, melhorou, a tal ponto. Nós, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, era uma greve atrás da outra, em Bartira. Veio o governo Lula, as greves escassearam, agora que retomou um pouco. Isso mostra o seguinte, que preciso duas coisas. Eu estou plenamente convencido que os sindicatos estão começando a acordar, porque agora, o Luiz Fernando falou, estão ouvindo um monte de conversa que ouvimos na época do FHC. Na verdade, é a mesma. Então, um novo sindicalismo, com consciência, sindicalistas, melhores preparados intelectualmente do que a geração anterior, vai depender de duas coisas. Uma, desse movimento concreto da conjuntura, aumentando o grau de exploração da força de trabalho, tirando conquistas dos trabalhadores do setor público. Ontem, lá em São Paulo, redução de salários. Eles dizem que é a redução da jornada, mas é a redução do salário. Um metalúrgico que diminuiu 2 horas, vai sair dali o quê? Vai ser pintor de arte, vai entrar na artes cênicas, vai fazer design? Não. Ele vai para casa mais cedo porque ele não sabe fazer outra coisa. É a redução do salário. Essa classe trabalhadora vai começar a se dar conta que o destino dela não depende do governo, que, aliás, o governo está promovendo um arroxo sobre ela, indiscutível. E aqui começou um novo cenário. A segunda coisa que nós temos que ver é um dado subjetivo, é que grande parte dos nossos sindicalistas mais importantes reagiam contra a superexploração da força de trabalho, que rege o capitalismo dependente. Será a minha última exposição no final desses seminários. E eram muito radicais nisso, mas esse radicalismo era de caráter economicista. O salário aperta e eles explodem. Foram sindicalistas que apostavam sua ficha na luta por salário e numa capacidade de negociação com o patronato, de fazer acordos com o patronato. Expressão máxima disso, Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido no meio sindical como aquele sindicalista que sabia radicalizar, mas que preparava a categoria para um acordo com o patronato. Nós temos que aprender uma lição. Historicamente, isso fracassou para os trabalhadores. Continuou um país, o Brasil, um país profundamente desigual, nada soberano, e aquela ilusão que a política pública podia melhorar a vida de milhões, acabou. Essa semana, ou semana passada, eu vi Joaquim Levy dizer, ou aprova o ajuste fiscal, vou ter que tocar nos programas sociais que ainda subsistem. Está muito... Não poderá ser.
não poderá ser lentamente. Uma parte seguirá aferrado a essa ideia. Não vai admitir nunca que esse sindicalismo combativo dos anos 80, que superou o sindicalismo pelego, fracassou. Mas o fato é que, historicamente, ele fracassou. E veja que ele fez tudo o que tinha que fazer. Ele fez uma central independente, rompeu com a legislação trabalhista, ele chegou à presidência da República, o vice-presidente dele era um industrial, portanto, uma burguesia industrial. Ele chegou lá. Todo o sonho foi realizado. Sindicatos independentes, central independente, rompeu com a tradição getulista, que eles diziam que tinha que ser superada, chegou à presidência da República como líder de massa. O vice-presidente dele não era um banqueiro, um fazendeiro, era um capital industrial, portanto, interessado em lutar contra o neoliberalismo, contra o rentismo, porque o José Alencar tinha 24 mil trabalhadores nas suas empresas, quando ele morreu. Mas ele já não chegou no pacto? Não, ele chegou, mas num pacto com o capital, trabalhadores e capital industrial. Eu já estou me escolhendo aqui. E chegou lá e fracassou. A verdade é que fracassou. Fracassou em 3 ou 4 grandes aspectos. O Brasil continuou sendo um país profundamente desigual. Vou te dar um dado que é terrível, Luciano. Nós estávamos discutindo hoje com um conjunto de trabalhadores que não sabiam o que era a classe média, segundo os dados da Secretaria. O que é essa nova classe média que surgiu? E aí, Daniel, queria que tu recordasse, a classe média alta era 741? 640 a 1019. 640 a 1019, que é o dado da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. A nova classe média brasileira é aquela que recebe entre 640 e 1019. É por isso que o Lula diz que tirou 30 milhões, botou 30 milhões da classe média, tirou 40 milhões da pobreza. E é por isso que os tucanos não criticam o Lula por isso, dizem muito bem. Porque é uma classe média, e isso é a classe média alta, para os dados oficiais, gente. Eu não estou inventando. É o dado da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Então, veja, isso, objetivamente, foi um rotundo fracasso, um fracasso histórico. Por quê? Porque aqueles sindicalistas, Lula à cabeça, sempre achou a ideia de socialismo uma ideia obsoleta. No fundo, eles consideravam que o Brasil, um país rico, poderia fazer justiça social, inclusão, toda essa conversa dentro do capitalismo. E agora está mais do que claro que não é possível. Nem veio ainda a crise profunda e eles já vieram para colocar as coisas no seu lugar. Então, eu queria reafirmar uma dupla ideia. Os trabalhadores vão se mexer na medida em que a crise se aprofundar, e a crise está começando só. Ela vai ser muito mais profunda, ela vai ser muito mais violenta, ela vem para tirar direitos constitucionais de 88, eles vêm por tudo, eles não vão brincar, eles vêm por tudo. Vêm para mudar as súmulas do Supremo, vêm para cortar a Previdência, instituições, e vêm para arrochar ainda mais o salário. Vêm para botar o capitalismo funcionando com uma taxa de desemprego elevada e com aquilo que a sociologia da ordem chama precarização do trabalho e que nós marxistas chamamos superexploração da força de trabalho. Vem para aprofundar isso, não tem mais conversa. Então, não tem mais. A segunda coisa é que os sindicalistas que estão aqui e os jovens sindicalistas que estão aqui terão que dizer o seguinte: chega de ter uma consciência ingênua. Os sindicalistas se caracterizaram ao longo desse tempo, na sua grande maioria, por ser companheiros muito combativos, devotados, honestos no sindicato, mas eram um sindicalista que não estudava. Pode observar. E é simples, eu separei aqui. Olha aqui. Aqui está o relatório anual da dívida pública federal. Esse relatório aqui, qualquer um de vocês pode pegar, sentar, nem é a tua cartilha, Luciano, do Comitê Estadual, desculpe, que eu quero participar, inclusive. Isso aqui,
Qualquer um pode entender. Eu digo, os economistas entendem, qualquer um pode entender. Então, mas o que falta? O sindicato tem que parar e ler isso aqui. Mas eu cansei de ver, gente. Sindicalista que não tinha curiosidade intelectual, achava que coisa intelectual é coisa de professor. Não é. Nós sabemos que não é. Eu sei que não é. Digo claramente, os professores não têm curiosidade intelectual, na sua grande maioria. São acadêmicos, expertos em reproduzir. Não têm curiosidade intelectual. Então, não são curiosos intelectualmente e não são potentes. E os sindicalistas, gente, tem que romper essa prática da vida de liberado do sindicato. Quer dizer, tá bom, o sujeito é liberado pelo sindicato, ele tem que ter uma concepção de uma austeridade completa. E tem que saber que ele está tendo um privilégio extraordinário de ter tempo para quê? Para militar, sim, e para estudar. Por quê? Ele tem que colocar no centro da militância, não o tarefismo, mas a atividade intelectual. Atuar junto com os trabalhadores, estar junto deles e estudar. Quais os temas? Os temas completos do sindicalismo. Então, nós precisamos acabar com essa classe de trabalhadores e de dirigentes sindicais despreparados, porque a crise vai demandar isso. E tem que ter um programa? Como é que vai fazer um programa para enfrentar a crise, sem estudar? Bom, só vamos chegar lá. Então, quer dizer assim, mas isso, o que eu quero dizer é o seguinte, Luciano, a crise está mexendo nisso. E nós, quando pensarmos na reorganização do movimento sindical, vamos pensar nessa sorte de sindicalistas que nós tivemos, que não precisamos renunciar a nada, nem vamos nos autoflagelar. Foi o que a gente conquistou. Agora a questão é que nós vamos ter que conquistar muito mais. Esse é o ponto. Se todo mundo que entrar... Não se trata apenas de colocar o dedo na cara dos sindicalistas, dizer, vocês não fizeram... Não, conquistamos isso. O que a gente fez, por mais valoroso que foi, se revelou historicamente insuficiente. Portanto, a luta tem que ser maior. E eu vou te dizer, sindicalista que pensa que pode resolver a situação do povo brasileiro e dos trabalhadores dentro do capitalismo é um impostor. Não é só um atrasado. Não pode. O sistema capitalista é um inferno para os trabalhadores. Vai ter que começar a discutir o socialismo. Qual o socialismo? Vamos ter que discutir. O que não pode é porque um diz, qual o socialismo? Qual o socialismo? Qualquer um. O que não pode é o sindicalista ficar sem o horizonte do socialismo, porque ele é combativo, conquista salário e só se reproduz como força de trabalho, continua se reproduzindo. O sistema admite a elevação do salário e, quando quer, baixa o salário, como está demonstrado.